Agora são 9 horas e 17 minutos. Eu já tô com o Fabiano com a gente aqui, justamente porque a gente viu uma alta absurda no dólar já faz alguns dias. Primeiro, eu imagino que seja a instabilidade, né, da política, tanto brasileira, e alguns outros fatores, mas eu não sou economista, detesto ficar falando de coisa que eu não sei. Então a gente convidou o Fabiano para falar com a gente aqui e conversar a respeito dessa situação. Fabiano, muito boa noite, obrigado por você estar falando com a gente. Ele está ao vivo lá na Flórida. Você está na Flórida, né? Na Flórida, aqui em Orlando. Então tá. Ele está na Flórida, o Fabiano. Ele é especialista justamente que lida com isso, que é um mercado que muita gente acha que dólar é só aquela situação de você pedir para o tio mandar o dólar para você que você vai... Não. É uma coisa completamente diferente. Mas, Fabiano, dá uma pista para a gente. Por que o dólar bateu 5,51, não foi? Foi isso? 5,53 foi o fechamento de hoje. 5,53. E qual é o motivo? Existe um motivo disso? Na verdade, são um conjunto de fatores. Primeiramente, boa noite, Paulo. Boa noite ao telespectador do USBR News. Um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, foi uma série de fatores que veio num momento indesejado, vamos dizer assim, né? Acontece que essa enxurrada de dólares do governo americano no intuito de tentar salvar a economia real das famílias, o mercado vê isso como uma expectativa inflacionária daqui para frente. E o mercado, vendo isso à frente, acaba elevando as taxas de juros de curto prazo e acabou subindo nesses últimos meses de uma maneira muito rápida. Essa alta dos juros acaba pressionando ativos de risco na bolsa e a bolsa acaba caindo. E os bancos e instituições financeiras, eles acabam tomando como proteção a compra do dólar. Então esse foi o fator que acabou subindo demasiadamente o dólar hoje. Nós tivemos queda dos índices americanos muito forte, né? O que mais sentiu foi o Nasdaq, quase 3%. E o Ibovespa lá no Brasil não ficou longe, né? Colado aí no cenário internacional. Aqui a gente espirra, lá eles sentem também e aí, enfim, acabou subindo o dólar. Agora a expectativa do dólar é um dólar mais alto. A gente teve aí intervenções do Banco Central brasileiro, já umas 6 intervenções nas últimas 2 semanas, que tentou segurar esse teto toda vez de 5,50. Então a gente tem aí uma expectativa de alta para o Fabiano, dólar. até deixa eu te interromper, só para a gente falar. Hoje teve intervenção, mas não adiantou muito, né? Exatamente. As outras 5 intervenções adiantaram, só que hoje não conseguiu porque o mercado internacional estava com bons ânimos, né, apetitoso ao risco, então todas as intervenções do Banco Central brasileiro estavam sendo suficientes para controlar o dólar. A hora que aqui realmente o mercado cedeu e começou a cair pesado, a intervenção hoje do Banco Central não foi o suficiente. A gente precisa ver qual vai ser o apetite do Banco Central realmente queimar reservas para tentar segurar o dólar no 5,50. Olhando graficamente falando, a perspectiva do dólar é bem mais alto, lá para 5,80. Não, peraí, vamos devagar nessa história aí. Aquela possibilidade que se aventou no início, acho que foi no meio do ano passado, aliás, foi logo quando começou a piorar a situação do Covid-19, de que o dólar poderia chegar e ultrapassar 6. Existe essa possibilidade ainda? Existe, ela é bem próxima, né? O déficit fiscal brasileiro ainda gera uma insegurança, desconfiança dos investidores internacionais. O Brasil ele é muito dependente de capital externo e quando o fluxo de dólares no Brasil é de saída ao invés de entrada, né? Isso vai gerar ainda impulsionamento da moeda americana contra o real. Agora, Fabiana, me fala uma coisa, para quem está em casa, a gente tem muita gente aqui nos Estados Unidos que assiste o programa, o que eu ia te perguntar é o seguinte, dá para a gente tirar alguma vantagem disso no sentido de agora é a hora mesmo para quem tem dólar mandar para o Brasil? Qual que é a dica, você como gestor de negócios, né, de renda variável, inclusive, que a gente fala, qual que seria a dica nesse momento? Porque eu sei que aquela pergunta, o dólar vai baixar, isso é a pergunta que vale alguns milhões de dólares. Essa a gente não consegue descobrir nunca na vida. Mas qual que é a dica agora para aproveitar esse momento? Vou até começar pela segunda pergunta. Se não houver intervenções do Banco Central, as possibilidades do dólar cair praticamente nulas. Eu vejo quase que não vejo possibilidade. Agora, se o Banco Central ele tem reserva suficiente para segurar, a gente não vai saber qual é o tamanho da bazuca que ele vai utilizar. A princípio, o dólar é para cima. A vantagem que o morador, o brasileiro aqui, nossa comunidade nos Estados Unidos, pode utilizar é esperar o dólar chegar mais alto,
que tenha que fazer remessas para o Brasil. E as pessoas que estão no Brasil, que têm necessidade de pagar obrigações em dólar aqui, sempre o maior risco deles é sempre estar expostos em reais e não em dólar. Então, quem está no Brasil demorou já para ter algum saldo sempre em dólar aqui na conta para antecipar essas obrigações futuras. Muitas empresas brasileiras que têm débitos em dólar estão fazendo isso. Isso também ajuda a subir o dólar, já que esse dólar que está aqui fora não entra de novo para o Brasil. Agora, Fabiano, e quem, por exemplo, não tem? Agora, a gente sabe que tem aquela coisa do preço médio do dólar. Você compra agora um pouquinho alta, daqui a pouco você vai comprar ele um pouco mais alto, aí daqui a pouco ele dá uma baixada e no frigir dos ovos, no médio, você acaba tendo um valor bom do dólar. Você aconselha mesmo assim, mesmo o dólar estando alto agora, para quem está planejando, por exemplo, uma viagem para cá, quem está se preparando para pagar os fundos da escola que está vindo estudar, né? Essa situação toda que já está chegando, porque tem muita gente indo para o Chile para fazer o visto, então tá vindo para cá daqui a pouco. A dica é comprar dólar agora, mesmo com dólar alto? O que acontece é que quem tem viagem planejada, mesmo com a perspectiva de alta do dólar, é interessante estar comprando, porque amanhã pode surgir algum evento, né, muito favorável. O Brasil é o país das commodities, a gente está passando por um rally de commodities. Muitos profissionais de mercado acreditavam que isso ia favorecer o real, mas como você bem colocou, a política econômica hoje interna no Brasil acabou não favorecendo a valorização do real, que inclusive é a segunda moeda que mais se desvaloriza, só perdeu para os argentinos, que se desvalorizou mais. Então, essas pessoas que têm programação de viagem e etc., o interessante é que eles acabam fracionando as suas compras, porque para estar defendida exatamente num preço médio, a ponto de amanhã não surgir uma surpresa, né? E às vezes pode cair muito, enfim, e a pessoa acabou comprando mais caro. Então existe essa perspectiva em algum momento. Mas teria sim que a economia brasileira está surfando uma onda muito positiva e não é a realidade atual, né? É. Bom, a dica agora então é a seguinte: você está vindo para cá, é claro que quem comprou casa, principalmente na sua região que tem muita vacation home para vender, né? Agora, tipo assim, tá lascado para pagar essa parcela dessa casa, desse investimento, mas não pode deixar esse investimento, tipo, não vou pagar agora, vou deixar para pagar depois, pode ser mais perigoso, né, Fabiano? Exato. O investidor brasileiro que tem casas de férias aqui em Orlando, ele tem que pensar o seguinte: é melhor eu correr um risco de comprar o dólar a 5,50 e ele ir para 5,30 e eu deixei de realizar um lucro, ou o que é mais arriscado para mim é eu deixar de pagar os 5,50 no dólar, ele bateu R$ 6, né? Tô sendo um pouco mais extenso, e aí eu acabar pagando muito mais do que eu imaginava. Então o investidor ele tem que analisar muito mais o perfil de risco do que aquela ganância de querer acertar exatamente os pontos de virada da moeda, que ele não vai ter essa dinâmica, ele não vai conseguir não. Olha, eu acho que na realidade é bem complicado. Estão perguntando para mim o que é commodities. Commodities, a grosso modo, é tudo aquilo que vem da terra, né? Ouro, petróleo, algodão, soja, trigo, isso é negociado no mercado. Com a retomada de atividade econômica global, a gente está tendo uma demanda muito grande, já que todos esses produtores acabaram, devido à pandemia, parado. Então a demanda está muito forte. E o aspecto inflação e os juros elevados está fazendo o próprio mercado financeiro acabar se protegendo nesses instrumentos, impulsionando eles mais para cima. Como o Brasil é muito forte em aço, minério de ferro e etc., e exportação em agronegócio, né, a gente achou que ia ter uma valorização do real em cima disso. Mas o déficit fiscal e como está sendo tratado a economia brasileira para a gente que está vindo de fora, não gera confiança suficiente para o investidor estrangeiro aportar dólares no Brasil. Deixa eu te fazer uma última pergunta para a gente encerrar essa questão da mudança do governo aqui e essa falta de aproximação, apesar do próprio Biden ter sinalizado que, independente de políticas e de outras questões que não têm absolutamente nada a ver com a economia, o Brasil segue um parceiro econômico importante. Quer dizer, ele sinalizou, nós queremos o Brasil como parceiro. Quer dizer, é importante ficar de olho para saber, por exemplo, questões como você mesmo disse das commodities em relação ao que os Estados Unidos oferecem, ao que eles querem e aquilo que o Brasil tem para oferecer e o que eles querem também daqui dos Estados Unidos? Eu acho que os Estados Unidos não é o grande importador de commodities no mundo.
o grande importador de commodities é a China, é lá que está o game desse setor. Então, em relação à parceria Brasil e Estados Unidos, eu não vejo esse como sendo o driver. O driver que eu vejo entre Brasil e Estados Unidos é que o Biden tem uma política um pouco mais populista, no ponto de incentivar emissão de dívidas, e isso acaba desvalorizando a moeda americana no cenário internacional. Só que o Brasil não está aproveitando o momento para surfar, já que o dólar ele se desvalorizou frente ao euro, frente à libra, frente ao ien, frente a tudo quanto é moeda que você imagina, mas infelizmente o real está perdendo, né? Então, mais um problema aí brasileiro que não está sabendo, na minha visão, lidar com o momento, aproveitar essa oportunidade, já que a expectativa do dólar é de queda no cenário mundial, porém perante o real a perspectiva é ao contrário, é de alta. Entendi. Bom, olha só, antes de eu encerrar aqui, eu quero aproveitar, Fabiano, por favor, deixe os seus contatos, porque assim, o bom da gente, quando a gente tem a possibilidade de ter uma forma de investir, ter um dinheiro para investir, é a gente colocar na mão de quem realmente a gente acredita e confia. Pelo amor de Deus, quem está em casa, não vai entregando na mão de qualquer um, que você já sabe o quanto a gente, no nosso primeiro bloco agora de polícia, inclusive, hoje não teve nenhum estelionato. Mas na maioria das vezes a gente vê brasileiro passando por aqui que sumiu com o dinheiro de um, sumiu com o dinheiro do outro, virou deputado. Essas coisas você sabe como é que é, né? Então, por favor, dê o seu dinheiro na mão de quem realmente funciona, né? Então, por exemplo, você precisa de um profissional. E eu acho que a gente tem que falar que o Fabiano está aqui justamente para isso. Para poder, se ele não for oferecer o serviço dele, não pode te ajudar, ele vai indicar alguém que realmente vai, mas deixe seus contatos, Fabiano. Agradeço. Para quem quiser me seguir no próprio Instagram, é @trader.fabiano. Quem quiser aprender um pouquinho sobre mercado financeiro e macroeconomia, ou então o e-mail da empresa, info@saxinvestment.com. Aí vai poder entrar em contato com a nossa equipe e auxiliar você aí como investir nos Estados Unidos. Que bom, é assim que tem que ser. Obrigado, Fabiano, mais uma vez. Espero ver você mais vezes aqui. Quando você tiver alguma novidade, me dá uma chamada. Falo, Paulo, aconteceu isso. A gente precisa avisar a sua audiência e você vem para a gente conversar, tá bom? Paulo, obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Boa noite aos telespectadores. Tchau, tchau. Eu não podia deixar você ir embora antes de falar. Eu já conheço o Fabiano já desde a outra emissora lá da CBTV e carinhosamente a gente chamava o Fabiano de Doutor Economia, porque era algo muito mais popular do que já é. Agora que a gente já está num nível, né? Você viu, até terno eu estou usando, né, Fabiano? Você vê a situação. É verdade. Né? No fim, hoje eu que estou informal e você que está mais formal aí. Tá vendo só? É tipo isso. Mudou. Mas então tá, Fabiano, obrigado, boa noite, tá? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.